Meu nome é Josué, filho de Num, e eu preciso te contar algo que mudou minha vida para sempre. Algo que parecia completamente impossível, mas que vi com meus próprios olhos. Você já teve que enfrentar algo que parecia invencível? Uma situação onde todo mundo dizia que era impossível vencer? Eu tive. E o nome dessa impossibilidade era Jericó. Imaginem uma muralha de pedra com 8 metros de altura e 6 metros de espessura, tão larga que carruagens podiam circular no topo, tão alta que parecia tocar o céu, tão forte que havia resistido a todos os exércitos da região por centenas de anos. Dentro desses muros, guerreiros experientes riam de nós. Eles nos viam acampados do lado de fora e debochavam. Vejam esses escravos do Egito, acham que vão derrubar nossa fortaleza com pedras e paus? Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Eu tinha uma ordem direta do Deus de Israel. Uma estratégia tão estranha, tão impossível, que quando a ouvi pela primeira vez, pensei que havia entendido errado. Josué, disse o Senhor, vocês vão marchar ao redor da cidade em silêncio por 6 dias. No 7º dia, quando tocarem as trombetas e o povo gritar, os muros cairão. Antes de continuar essa história incrível, me digam nos comentários de qual cidade e estado vocês estão assistindo. Quero saber onde estão os guerreiros de fé que, assim como eu, acreditam no impossível. Preparem-se, porque vocês vão descobrir como Deus transformou uma estratégia maluca no maior milagre militar que já presenciei. Deixe-me voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como tudo começou. Moisés havia morrido e, de repente, eu me encontrei liderando mais de 2 milhões de pessoas. 40 anos no deserto haviam terminado e agora era hora de conquistar a terra prometida. Mas Jericó era o primeiro obstáculo. E que obstáculo! Era conhecida como a Cidade das Palmeiras, um oásis verdejante no meio do deserto. Mais importante ainda, era a chave de entrada para toda a terra prometida. Se não conseguíssemos tomar Jericó, nossa conquista terminaria antes mesmo de começar. E eu lembro como se fosse ontem do dia em que subi no monte para observar a cidade. Meu coração quase parou. Aquelas muralhas eram monstruosas. 2 muralhas concêntricas, com casas construídas entre elas. A muralha externa tinha 2 metros de espessura, a interna 4. Entre elas, um espaço de 4 metros onde os habitantes viviam. Como vamos tomar isso, Josué? Perguntaram meus comandantes. E eu olhei para nosso exército, ex-escravos que mal sabiam segurar uma espada direito. Tínhamos fé, mas não tínhamos arietes, não tínhamos máquinas de guerra, não tínhamos experiência em cercos. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava caminhando sozinho, orando e buscando uma estratégia, quando vi um homem à minha frente. Mas não era um homem comum. Havia algo sobrenatural nele. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Perguntei, colocando a mão na espada. Ele respondeu algo que me fez tremer. Não, mas sou o príncipe do exército do Senhor, e agora vim. Eu imediatamente me prostrei com o rosto em terra. Que diz meu senhor ao seu servo? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Naquele momento eu soube. Não era mais uma batalha humana. Era uma guerra espiritual, e o próprio comandante dos exércitos celestiais havia descido para lutar conosco. Foi então que recebi as instruções mais estranhas da minha vida. Instruções que, se eu contasse para qualquer general experiente, ele riria na minha cara ou questionaria minha sanidade mental. Josué, disse o anjo do Senhor, vocês vão cercar a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, darão 7 voltas na cidade, os sacerdotes tocarão as trombetas, e quando ouvirem o som prolongado, todo o povo gritará com grande brado, e os muros da cidade cairão. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Marchar ao redor de muros gigantescos? Em silêncio? Por 6 dias? E no 7º dia gritar e esperar que as pedras caiam? Mas então,
lembrei de algo fundamental. Esse era o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que fez água sair da rocha, o mesmo que alimentou 2 milhões de pessoas no deserto por 40 anos. Se ele disse que os muros cairiam, eles cairiam. Voltei para o acampamento com uma decisão tomada. Convoquei todos os líderes das tribos e contei exatamente o que o Senhor havia ordenado. As reações foram interessantes. Alguns me olharam como se eu tivesse enlouquecido. "Josué", disse um dos comandantes, "você está falando sério? Vamos apenas caminhar?" "Exatamente", respondi. "Vamos caminhar em silêncio, confiar em Deus e ver seu poder se manifestar." No primeiro dia, organizei a procissão mais estranha que Israel já havia visto. À frente iam os homens de guerra armados. Depois, 7 sacerdotes carregando 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, darão 7 voltas na cidade. Os sacerdotes tocarão as trombetas e, quando ouvirem o som prolongado, todo o povo gritará com um grande brado e os muros da cidade cairão. Lembro-me perfeitamente daquela primeira volta. À medida que nos aproximávamos das muralhas, podia ver os soldados de Jericó no topo dos muros apontando para nós e rindo. Eles gritavam zombarias. "Olhem, os israelitas estão fazendo uma procissão religiosa, acham que vão derrubar nossos muros orando." Mas nós continuamos marchando, em silêncio, com fé. O mais difícil era ver a dúvida crescendo nos olhos do meu próprio povo. No segundo dia, alguns começaram a murmurar baixinho. No terceiro, vi homens balançando a cabeça. No quarto dia, a tensão era quase insuportável. "Josué!" me chamaram alguns anciãos. "O povo está começando a questionar. Eles estão perguntando se realmente ouviste de Deus ou se..." "Continuamos marchando", respondi firmemente. "Deus disse 6 dias, são 6 dias." O 5º dia foi o pior. Podia sentir a fé do povo vacilando. Os soldados de Jericó agora nem se davam ao trabalho de zombar. Eles nos ignoravam completamente, como se fôssemos apenas uma estranha procissão religiosa inofensiva. No 6º dia, quando completamos a volta e voltamos para o acampamento, o silêncio era ensurdecedor. Não era mais o silêncio da obediência, era o silêncio da dúvida. Naquela noite, muitos vieram me procurar. "Josué, talvez devêssemos tentar uma estratégia militar normal, construir escadas, fazer um cerco tradicional." Mas eu sabia que havia chegado o momento de maior teste da minha liderança. "Amanhã", disse com toda a convicção que consegui reunir, "amanhã vocês verão a glória do Senhor como nunca viram antes." Era a véspera do 7º dia. O dia em que tudo mudaria para sempre. Acordei antes do amanhecer do 7º dia. Meu coração batia acelerado, mas não era medo, era expectativa pura. Hoje seria o dia que o impossível se tornaria realidade. Convoquei todos os líderes e dei as últimas instruções. Hoje daremos 7 voltas. Na 7ª volta, quando eu levantar minha mão e os sacerdotes tocarem as trombetas prolongadamente, todo o povo gritará com toda a força que tiver. E então vocês verão o poder do nosso Deus. A primeira volta do 7º dia foi diferente. Eu podia sentir uma energia no ar, como se o próprio céu estivesse carregado de eletricidade espiritual. Os soldados de Jericó nos observavam dos muros, mas agora com uma expressão diferente. Não era mais zombaria. Era curiosidade misturada com um nervosismo crescente. Segunda volta, terceira volta. A cada círculo que fazíamos ao redor da cidade, eu sentia a presença de Deus se intensificando. Era como se exércitos invisíveis marchassem conosco, como se anjos guerreiros estivessem se posicionando para a batalha. Quarta volta, quinta volta. Agora até os mais céticos do meu povo começavam a sentir algo sobrenatural acontecendo. O ar estava pesado, carregado da glória divina. Na sexta volta, algo extraordinário aconteceu.
Eu olhei para os muros de Jericó e vi medo nos olhos dos soldados. Medo real. Eles não sabiam explicar, mas sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer. Começamos a 7ª volta. Meu coração martelava no peito. Cada passo que dávamos me aproximava do momento que testaria tudo. Minha fé, minha liderança, minha credibilidade diante de Israel. Quando chegamos ao ponto de partida da 7ª volta, parei. Todo o exército parou comigo. 2 milhões de pessoas ficaram em silêncio absoluto, olhando para mim. Levantei minha mão lentamente. Os 7 sacerdotes posicionaram as trombetas nos lábios. O vento parou de soprar. Até os pássaros pararam de cantar. Era como se toda a criação estivesse segurando a respiração. Então, abaixei minha mão. O som das 7 trombetas ecoou pelos vales como o rugido de 7 leões. E então gritei com toda a força dos meus pulmões: gritai, porque o Senhor vos deu a cidade! O que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. 2 milhões de vozes se uniram num grito que pareceu rasgar os próprios céus. Ah! E então, silêncio. Por alguns segundos, nada aconteceu. Eu olhei para os muros, o povo olhou para os muros, até os soldados de Jericó olharam para os próprios muros. Então, ouvimos o primeiro creque, pequeno, quase imperceptível. Depois outro, e outro. E de repente, como se uma bomba invisível tivesse explodido, os muros gigantescos de Jericó desabaram com um estrondo que fez a terra tremer sob nossos pés. Ainda me arrepio quando lembro daquele momento. O som foi ensurdecedor, como se montanhas inteiras estivessem desabando. Pedras gigantescas voaram pelos ares, poeira subiu como nuvens, o chão tremeu como se houvesse um terremoto. Mas o mais incrível não foi o barulho, foi o silêncio que veio depois. Quando a poeira baixou, onde antes havia muralhas impenetráveis, agora só restavam montes de pedras espalhadas. A fortaleza invencível havia virado escombros em questão de segundos. Eu olhei para meu povo e vi lágrimas nos olhos de homens que jamais haviam chorado. Guerreiros experientes tremiam como crianças. Mulheres caíram de joelho adorando. Crianças apontavam para os destroços sem conseguir falar. Meu Deus, sussurrou um dos meus comandantes. Como isso é possível? Mas não tivemos tempo para a contemplação. A batalha estava apenas começando. Gritei: subam, a cidade é nossa, mas lembrem-se, tudo deve ser destruído. Apenas Raabe, a prostituta, e sua família devem ser poupadas, porque ela escondeu nossos espiões. Nossos homens subiram sobre os destroços como se fossem invencíveis. E de certa forma, éramos. Quando Deus luta por você, quem pode resistir? Mas o que mais me marcou naquele dia não foi a vitória militar, foi ver o cumprimento exato da palavra de Deus. Ele havia dito que os muros cairiam, e eles caíram. Ele havia dito que a cidade seria nossa, e ela foi nossa. Encontramos Raabe exatamente onde ela disse que estaria, na janela da muralha, com o cordão vermelho pendurado. Mesmo com toda a destruição ao redor, sua casa permaneceu intacta. Outro milagre dentro do milagre. Quando o sol se pôs sobre Jericó naquele dia, a cidade estava em chamas. Conforme a ordem de Deus, tudo foi destruído, exceto os objetos de ouro, prata, bronze e ferro, que foram consagrados ao tesouro do Senhor. Mas enquanto eu observava as chamas consumindo a cidade, algo profundo se estabeleceu no meu coração. Não era apenas sobre Jericó, era sobre algo muito maior. Deus estava ensinando a Israel, e a mim, uma lição que carregaríamos para o resto da conquista. Não vencemos pela força das nossas armas, mas pelo poder do nosso Deus.
Naquela noite, ao redor das fogueiras do acampamento, nenhum israelita dormiu. Todos ficaram acordados, contando e recontando o que haviam presenciado. Crianças faziam perguntas, jovens recriavam a cena, adultos adoravam em silêncio. Eu caminhei entre as tendas ouvindo as conversas, e uma frase se repetia: se Deus pode derrubar os muros de Jericó, o que mais ele pode fazer? Era exatamente a pergunta certa, porque Jericó foi apenas o começo. Vocês sabem o que aprendi naqueles 7 dias que mudaram minha vida? Aprendi que Deus não trabalha como os homens trabalham. Onde nós vemos estratégia militar, ele vê lição de fé. Onde vemos impossibilidade, ele vê oportunidade de mostrar sua glória. Pensem comigo, por que Deus escolheu uma estratégia tão estranha? Por que não simplesmente derrubou os muros no primeiro dia? Por que 6 dias de silêncio? Porque ele estava fazendo algo em nós durante aqueles 6 dias. Ele estava removendo nossa confiança na força humana e construindo nossa confiança no poder divino. Cada dia que marchávamos em silêncio, nossa dependência dele aumentava. No primeiro dia, alguns ainda pensavam: talvez devêssemos tentar escalar os muros depois. No terceiro dia, quem sabe se fizéssemos um cerco tradicional? Mas no 6º dia, só restava uma opção: confiar completamente em Deus. E sabem o que mais? Aqueles 6 dias de silêncio ensinaram a Israel algo que carregamos para todas as outras conquistas. Antes da vitória externa, precisa haver a vitória interna da fé. Nos anos que se seguiram, sempre que enfrentavam as cidades fortificadas, meu povo lembrava de Jericó. Se Deus derrubou aqueles muros, diziam, ele pode derrubar qualquer coisa. Mas a lição mais profunda que aprendi não foi sobre guerra, foi sobre obediência. Deus poderia ter derrubado os muros de 1000 maneiras diferentes, mas ele escolheu uma forma que exigia nossa participação ativa na fé. Marchar 6 dias em silêncio não era fácil. Ser zombado pelos inimigos não era confortável. Liderar um povo duvidoso não era simples. Mas cada passo daqueles 6 dias era um ato de fé que preparava nossos corações para o milagre. Anos depois, quando me tornei velho e refleti sobre todas as batalhas que vencemos, todas as cidades que conquistamos, sempre voltava a Jericó. Porque Jericó não foi apenas nossa primeira vitória na Terra Prometida. Foi o dia em que aprendemos que, quando Deus está conosco, não existe impossível. Hoje, décadas depois, quando jovens líderes me procuram pedindo conselhos sobre como enfrentar gigantes, eu sempre conto a história de Jericó e sempre termino com a mesma pergunta: você está disposto a marchar em silêncio por 6 dias, se isso for necessário para ver o milagre no 7º? Porque essa é a questão, meus amigos. Fé não é apenas gritar no 7º dia. Fé é marchar em silêncio nos 6 dias anteriores, mesmo quando todo mundo está duvidando, mesmo quando você mesmo não entende a estratégia, mesmo quando os muros parecem mais altos a cada dia. A vitória de Jericó começou no primeiro dia de marcha silenciosa, não no 7º dia de gritos. O milagre foi construído passo a passo, volta a volta, dia após dia de obediência fiel. E hoje, milhares de anos depois, a história ainda ecoa. Os muros que parecem impossíveis de derrubar são exatamente os que Deus quer destruir para mostrar sua glória. Amigos, eu sou Josué e posso garantir uma coisa: cada palavra desta história é verdadeira. Eu estava lá, eu senti a terra tremer, eu vi pedras gigantescas voando pelo ar. Eu ouvi o estrondo que ecoou por todo o vale. Mas sabem por que estou contando isso para vocês hoje? Porque sei que muitos de vocês estão olhando para os seus próprios muros de Jericó neste momento. Talvez seja uma doença que os médicos dizem ser incurável. Talvez seja uma situação financeira que parece sem saída. Talvez seja um relacionamento destruído
que todos dizem ser impossível de restaurar. Talvez seja um sonho que todo mundo chama de loucura. Eu tenho uma palavra profética para vocês. O mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó continua derrubando muros hoje. Mas lembrem-se da lição. Talvez vocês tenham que marchar em silêncio por alguns dias. Talvez tenham que confiar quando não entendem a estratégia. Talvez tenham que continuar obedecendo, mesmo quando outros duvidam. Mas eu garanto, se vocês forem fiéis nos dias silenciosos, Deus será fiel no dia do milagre. O Deus de Jericó é o seu Deus. O Deus que derrubou muros impossíveis é o mesmo que pode derrubar os muros da sua vida. Se você está enfrentando o seu próprio Jericó agora, escreva nos comentários: "Meu Jericó vai cair", e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que não existe muralha maior que o poder de Deus. Os muros podem parecer altos hoje, mas lembrem-se que quando Deus ordena, até as pedras obedecem. Eu sou Josué e esta é minha testemunha. Deus é fiel.